durante todo o ano de 2009, a educação esteve mais do que nunca no centro das atenções. Assunto diário nos jornais, revistas, televisão, rádio e internet. O que se viu, porém, foi que as notícias focadas nos professores, quando apareceram, os trataram como os principais responsáveis pelas dificuldades do ensino e os baixos desempenhos dos alunos. Raríssimas foram as matérias que pretenderam entender o que fazem os milhares de homens e mulheres que têm como trabalho ensinar. Para ocupar parte desse espaço vazio, foi lançado o livro O Trabalho do Professor na Educação Básica em São Paulo. A obra retrata as condições de trabalho dos educadores nas redes pública e privada e traz depoimentos dos próprios professores sobre os inúmeros desafios enfrentados diariamente em sala de aula. Lançado pela Fundacentro, o livro contou com a colaboração de entidades ligadas à educação, entre elas a APUESP. A gente sabe das dificuldades que é ser professor, tá certo? Não só na rede pública, mas também na rede privada aqui no estado de São Paulo. E das dificuldades que se tem, e das situações que são colocadas, da precariedade do trabalho que são colocadas. E principalmente o que eu vejo extremamente importante no mundo globalizado é o fato de que o professor tem que ter uma atualização permanente com tudo isso. Porque hoje as próprias famílias, aí eu me coloco numa situação de hora professor, hora família, ele tem também que... ele é cobrado pelos filhos com essa atualização. Eu não sei se isso é bom ou ruim, quando você tem um excesso grande de informações, né? Então, a partir desse referencial, passou a se ter um outro enfoque ali do trabalho. A mercantilização que está sendo feita do trabalho dele está acabando com a saúde dele. Essa questão do adoecimento dos professores, dos profissionais de educação, é algo presente. É tão presente que governos como os governos do estado de São Paulo responde o adoecimento com lei para dizer não pode faltar e só pode ficar doente 6 vezes por ano. E não vai na raiz do problema, que é a questão do investimento no financiamento da educação, que desborde as salas de aula superlotadas, que, enfim, a jornada do professor ela não seja triplicada e seu salário seja valorizado, para que ele não tenha que dar aulas em 1, 2 e até 3 vezes. Porque essa é a realidade dos professores no estado de São Paulo. Nunca foi tão urgente discutir as condições de trabalho e a saúde desse profissional. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a educação escolar é composta da educação básica e da educação superior. A educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Segundo o censo de 2006, o estado de São Paulo tem mais de 9 milhões de alunos matriculados na educação básica. Só na capital, são mais de 2,5 milhões de estudantes, a maioria no ensino fundamental. Dados oficiais divulgam que no estado de São Paulo existem cerca de 300 mil funções docentes para o ensino fundamental, 125 mil para o ensino médio e 70 mil para o pré-escolar. Na rede estadual, onde estão matriculados 85% dos alunos, praticamente metade dos professores leciona, alguns há dezenas de anos, na condição de temporário. Você escolhe uma profissão. De repente, você chega num ambiente onde as pessoas falam, mais um para tirar o meu lugar. É extremamente difícil e muitos, quando chegam na escola e sentem um clima meio diferente, vão embora. O ocupante de função atividade convive com essa insegurança, se vai ter aula para ele ou não. Ele não sabe em dezembro se vai trabalhar no ano seguinte. Todas as vezes que nós discutimos as condições de trabalho do professor, sempre o que se coloca é que o debate vai no campo corporativo, como se fosse um pecado, como se não fosse legítimo que o sindicato de professores e trabalhadores da educação não fosse corporativo. Ele é e tem que ser.
que defende os interesses daquela categoria, mas tem um comprometimento maior, que é a qualidade do ensino. Nós sabemos que não adianta querer qualidade de ensino o tempo todo, fazendo com que os professores assumam o número excessivo de alunos por sala de aula. Uma sala de aula de terceira série chegava a ter 50 alunos. Se eu pensar no nível de ruído de 50 alunos, multiplicado pelos diversos momentos que eu estou submetido a isso, certamente eu deverei ter algum problema. Eu tenho aula com 45 a 50 alunos, adolescentes de 16 a 18 anos. Eu tenho 107 alunos na escola particular e 210 na escola pública. Jamais faria isso se fosse na cidade de São Paulo, mas aqui no interior, as escolas são próximas e próximas de casa. Em 10 minutos, saio de uma e entro na outra. Sou o famoso caixeiro viajante da educação. Você chega, abre a malinha, bota tudo, fecha e sai correndo. Eu trabalho em 4 escolas e dou 9 cursos diferentes, que é uma realidade de muitos professores aqui. Assunto presente em qualquer conversa com os professores é a progressão continuada, implantada em 1998. Em cada um dos 2 ciclos do ensino fundamental, o aluno só pode ser reprovado ao final de cada ciclo e, mesmo assim, em casos extremos de não superação de conteúdos ou de faltas acima de 25%. Se esse projeto tivesse vindo como realmente é, acho que a gente assinava até de olhos fechados, que é um projeto que vai acompanhar psicologicamente a criança, o seu aprendizado e tudo bonitinho, que vai embasar a vida dele. A progressão continuada foi colocada de um jeito que, na verdade, tornou-se uma promoção automática. Uma das coisas que foi detectada, porque é geral, é que os nossos alunos têm dificuldades de interpretar texto. Por exemplo, se não encontrar no texto a resposta que ele vê naquela pergunta de interpretação de texto, ele não consegue responder. A grande maioria não consegue enxergar nas entrelinhas do texto. Ao nos aprofundarmos na questão do ensino, derrubamos os muros que separam a escola pública da escola privada. Ambas apresentam dificuldades, desafios. Em ambas, os professores enfrentam problemas. Na pesquisa para o livro O Trabalho dos Professores na Educação Básica em São Paulo, em todas as reuniões com professores das redes oficiais, foi questionado o papel que o professor cumpre hoje na escola. Qual é a nossa função? Perguntavam-se eles. As pesquisas sobre os professores discutem muito o trabalho mais de uma escola, a necessidade de realização de trabalho docente para além do espaço escolar, como a mesa aqui identificou. Este é um ofício que o professor trabalha 24 horas, num dia de 24 horas. A discussão para nós não tem como esse profissional, professor, aguentar mais que 25 anos na sala de aula. Não tem como. Por quê? Porque há uma alteração comportamental, isso é comprovado. Não é que todo mundo, o termo mais chulo todo mundo baba, não é que baba. É porque tem um limite. A mãe do aluno, ela convive no máximo com 4, 5 filhos. O professor convive mesmo pai e mesma mãe. Tá? O professor convive com 40 alunos de pais diferentes, culturas diferentes, e por aí vai. E tem que conviver com isso. E tem que saber lidar com isso. Portanto, é dessa forma, é esse olhar que nós temos que ter com relação à educação. Refletir sobre a realidade de nossas escolas, sobre o ato de ensinar e o papel do professor nesse cenário é sempre muito importante. Na próxima semana, o Educação na TV vai trazer mais detalhes sobre a pesquisa que deu origem a um livro que reflete o trabalho dos professores de educação básica em São Paulo. Até lá!